O Toda Rua Tem História desse mês vai falar sobre a rua mais antiga da história de Novo Hamburgo. Mas antes de revelarmos, resolvemos testar o conhecimento da população hamburguense e perguntar: que rua é essa? Imagina as do centro aí, talvez a Bento, a Maurício. A rua mais antiga da cidade. Mas pior que eu não sei. Arriscaria um chute? Mas nem... A mais antiga? É a mais antiga, a primeira rua que surgiu. Eu não faço ideia. Olha, tem Pedro Aros e Hamburgo Velho, as duas, né? Mas eu fico a Pedro Aros. Não sei se pode ser, né? Não sei também. A Rua Marques de Souza fica localizada em Hamburgo Velho e não é por acaso que neste local foi construída a primeira rua da cidade. E para explicar melhor um pouquinho desse contexto, convidamos Felipe Cumbral. Seja bem-vindo ao nosso programa, Obrigado. Felipe. Felipe, tu que tem livros publicados e conta bastante dessa história do nosso município, queria conversar contigo e tu nos passasse um pouco dessa história, desse bairro aqui que abriga a primeira rua de Novo Hamburgo. Bem, Novo Hamburgo surgiu, como eu sempre falo, a partir de Lomba Grande e Hamburgo Velho. E Hamburgo Velho foi o primeiro centro, vamos dizer, comercial, econômico desta nossa cidade. Claro que na época, como não havia indústria no Brasil, no início da imigração alemã, em 1824, então era sem dúvida os comerciantes, as pessoas que tinham mais posses, as pessoas então que tinham inclusive maior poder dentro das suas comunidades. Eram as casas comerciais, como essa que nós temos ao fundo, a casa Schmidt-Presser, eram essas os pontos onde passavam os tropeiros, os viajantes, os Musterreiter, que eram os caixeiros viajantes, e também o local onde o comerciante se estabelecia para fazer as suas vendas e as compras dos produtos e que principalmente era aquele excedente da colônia que levavam para as casas comerciais, e o ponto de encontro dessas pessoas também era o local onde o comerciante muitas vezes vivia, onde morava. Então, alguns comerciantes provenientes de Hamburgo, do norte da Alemanha, e outros imigrantes que passaram por lá antes de virem para cá. Então, o primeiro nome desta localidade era Hamburgberg, ou Hamburgberg, ou até Hamburgerberg. Então, provenientes de lá, e quando se instalaram aqui, Novo Hamburgo tem uma questão especial que não foi fundada por uma família. Foi um grupo de famílias que se estabeleceram, boa parte nesta região, e que deram então início ao bairro histórico e à nossa cidade. Felipe, vamos aproveitar, vamos passear por essa rua histórica, já que a gente está na rua mais antiga, na verdade, construída inclusive em 1922, antes mesmo da emancipação da cidade de Novo Hamburgo. Esta rua ela foi a primeira rua calçada da nossa cidade, então ficamos felizes, assim como hamburguenses e apreciadores da história, de esta rua não ter sido pavimentada, ou não ter sido, vamos dizer, desmanchada. Foi conservada, né? Isso se conservou. Ótimo. Bem, uma questão interessante também quando a gente fala de Hamburgo Velho é que teve um período em que o nome deixou de ser Hamburgberg e se tornou Neu-Hamburg, Nova Hamburgo ou Novo Hamburgo. Bem aqui abaixo estava localizada a estação de trem, mas quando foi construída a primeira estação, as primeiras estações e a primeira estrada de ferro entre Porto Alegre e Hamburgberg, então, o objetivo era de fato que a última estação fosse construída aqui embaixo. Só que na época faltou recursos por parte do Império, por parte da empresa, que era uma empresa inglesa, e a última estação não foi construída aqui, foi construída onde hoje é o centro de Novo Hamburgo. Inaugurada em 1876. Estação 14 de Julho? É isso, onde hoje fica a praça ali. Praça do Imigrante. Isso, ali que ficava a última estação
em 1876, inaugurada em 1876. E só no início do século XX, veja que 30 anos depois praticamente, aí sim construída uma estação aqui embaixo, que serviu certamente, muitos transportes foram realizados por essa rua. Então nós chegamos aqui em uma das casas históricas dessa rua e nós vamos conversar agora, Felipe, sobre aquela questão que a gente falou anteriormente das famílias, né? Famílias tradicionais que viveram e ajudaram a construir essa região. Sim, aqui viveu por muitos anos, por muitas décadas, a família Presser, eram descendentes da família Schmidt, e os Schmidt foram comerciantes aqui em Novo Hamburgo, mas principalmente nesta localidade, numa época, como falei anteriormente, em que ser comerciante era deter boa parte daquele poder econômico, até de certa forma político, nessas localidades. Então, a casa ali de cima era de Johann Peter Schmidt, aqui moraram seus descendentes. E Johann Peter Schmidt casou 2 vezes, teve 20 filhos, uma numerosa descendência. Felipe, obrigado pela tua participação, pelos teus conhecimentos, parabéns pelo teu trabalho. E agora nós vamos atravessar, conhecer o outro lado da Rua Marques de Souza. A parte histórica da rua termina aqui, nesse ponto. Mas ao atravessar a Vitor Hugo Kurz, uma das avenidas mais movimentadas que liga o bairro de Novo Hamburgo ao centro da cidade, ela continua e segue até a Engenheiro Jorge Schuri, no bairro São Jorge. Com quase 1 quilômetro de extensão, a rua possui, além de seus prédios históricos, residências, estabelecimentos comerciais e uma instituição de ensino. Chegando neste ponto da rua, encontramos a Escola Estadual Senador Alberto Pasqualini. Com mais de 1000 alunos estudando, ela é referência deste local. A escola é uma das primeiras grandes obras realizadas no município. Foi administrada por padres jesuítas de 1923 até o ano de 1939 e a partir de 1945 ela é adquirida pelo governo, onde sofre alterações e modificações com o passar dos anos. A Rua Marques de Souza foi e ainda é muito importante na história e no dia a dia de Novo Hamburgo. O dia está chegando ao fim e é à noite que a rua fica ainda mais bela. Se durante o dia ela não é percebida por parte da população, no programa de hoje nós trouxemos um pouco dessa história. O programa de hoje, Toda Rua Tem História, fica por aqui. Até o próximo mês. Tchau!